Fala pessoal, beleza? Vamos seguir então aqui os nossos comentários referente à NR17 e falar agora sobre o item 17.5 que trata aí do levantamento, transporte e a descarga individual de cargas, né? Então a gente tem basicamente, iniciando aqui, que não deverá ser exigido nem admitido o transporte manual de cargas por um trabalhador, né, ou trabalhadora, cujo peso seja suscetível de comprometer a saúde ou a sua segurança. Então, o que é importante a gente saber aqui, né, dentro desse contexto? Bom, primeiro que não existe um peso seguro universal, né? E aqui a orientação é que esse peso máximo não venha comprometer aí a saúde e a segurança. Bem, então, do ponto de vista biomecânico, o que vai causar a lesão não é o peso isolado, mas é o momento de força que é gerado aí sobre a coluna, especialmente aí na região lombar, né, L4, L5. Então esse momento de força, ele vai depender do que, basicamente? Da distância da carga em relação ao corpo do trabalhador. Quanto mais longe do corpo, pior é o momento. Da inclinação do tronco do trabalhador no momento da atividade, da frequência desse levantamento e do tempo de exposição, né? Então, pequenas variações de postura aí vai contribuir, né, para multiplicar essa compressão nos discos intervertebrais e até mesmo com carga moderada. Por isso, né, um peso que pode ser considerado seguro para um trabalhador pode ser considerado lesivo para outro trabalhador. Então, definir o peso que é permitido sem analisar a tarefa, esse conjunto todo, não é tecnicamente adequado. A carga suportada deve ser reduzida quando se tratar de trabalhadora mulher e de trabalhador menor nas atividades permitidas por lei. Então, fazendo um comentário referente a esse item aqui, nós temos aí que, basicamente, não se trata de uma questão por ser homem ou mulher. Tá? Então, não seria basicamente isso. Não com relação ao sexo do trabalhador, né? Ou da trabalhadora, mas pela questão biomecânica, porque a gente tem, que já é comprovado cientificamente, salvo exceções, né? Salvo exceções bem específicas, já temos mapeado que sim, existem diferenças entre a musculatura do homem e a musculatura da mulher e o quanto que isso poderia resultar nessa capacidade, né, de receber os esforços biomecânicos, né, relacionados ao trabalho. Então, seguindo aqui, no levantamento, manuseio e transporte individual e não eventual de cargas, temos que observar o quê? Os locais para pega e depósito das cargas, a partir da avaliação ergonômica preliminar, né, ou da AET, que devem ser organizados de modo que essas cargas, os acessos, espaços, altura, né, a deposição, não obriguem o trabalhador a efetuar flexões, extensões, rotações excessivas do tronco, outros posicionamentos, né? Então, movimentação forçada entra aqui também. E que as cargas e os equipamentos devem ser posicionados o mais próximo possível do trabalhador, resguardando aí esses espaços suficientes para o pé, de maneira a facilitar o alcance, não atrapalhar os movimentos ou ocasionar outros riscos, né? Então, se virou rotina, já é considerado aí um risco organizacional. A ergonomia, ela trabalha com um conceito de que a fadiga acumulada, né, ela pode
criar riscos maiores dentro do trabalho. Então, as cargas que a gente considera relativamente leves, quando transportadas de maneira repetitiva, vai ocasionar no trabalhador microlesões musculares, né? Então pode ter também a redução da capacidade e da estabilização da coluna, o aumento do tempo de reação. E o corpo humano ele não foi projetado para suportar esforços repetitivos prolongados, especialmente quando não acontecer pausas, né, entre as atividades. Então, tratar esse transporte manual frequente como normal da função indica aí uma falha no projeto do trabalho, né, não da adaptação humana, certo? E aqui temos ainda que é vedado o levantamento não eventual de cargas que possa comprometer a segurança do trabalhador quando a distância de alcance horizontal de pega for superior a 60 centímetros em relação ao corpo. Foi o que eu comentei antes. Quanto mais longe estiver a carga do corpo do trabalhador, pior vai ser o momento, né? A incidência ali da pressão sobre a coluna do trabalhador. Então agora, o transporte e a descarga dos materiais feitos por impulsão ou tração de vagonetes, carros, de mão ou qualquer outro aparelho mecânico, devem observar a carga, a frequência, a pega, a distância, para que não comprometam a saúde do trabalhador. Então, nós temos ainda que seria, dentro da legislação, até aceito um limite de 60 quilos, né, em condições ideais, permitido para o trabalhador movimentar. Isso não é uma autorização, é um limite extremo teórico, tá? E já ultrapassado também. Então, esse valor ele tem uma origem basicamente histórica, mas não na ergonomia moderna. Então, nessas condições de 60 quilos, que acabou influenciando a nossa legislação, a gente vai encontrar como se fosse uma situação rara, que considera um levantamento ocasional, a postura do trabalhador vai ser a mais simétrica possível, a carga vai estar junto, mais próximo ao corpo, o trabalhador é jovem, é saudável, é treinado, né? Só que lá, dentro do método NIOSH, né, a gente vai ver que na prática o peso recomendado fica hoje abaixo de 25 quilos, dependendo da situação. Então, usar esse ponto crítico aí de 60 quilos como argumento de defesa, né, hoje já demonstra desconhecimento técnico. Né, isso pode agravar a responsabilidade dos envolvidos, né, e também não atender o nosso PGR. Então, temos aqui ainda, na movimentação e no transporte manual, no eventual de cargas, devem ser adotadas uma ou mais das seguintes medidas de prevenção. Implantar meios técnicos facilitadores, adequar o peso e o tamanho da carga, né, dimensão e formato, para que não provoquem o aumento do esforço físico, não comprometa a segurança. Limitar a duração e a frequência e o número dos movimentos a serem efetuados pelos trabalhadores. Reduzir as distâncias a percorrer com as cargas, quando aplicável, né? Efetuar alternância com outras atividades ou pausa suficiente entre períodos não superiores a 2 horas. Com relação aqui ainda falando sobre mulheres e trabalhadores jovens, isso não é discriminação, tá? É uma proteção baseada justamente na questão da biomecânica e da fisiologia. Então, a massa muscular absoluta na mulher, ela apresenta, ela é um pouco menor, tá? Em questão de massa muscular mesmo, e o tamanho, né, produz uma força menor também absoluta, especialmente aí os membros superiores, né? Então isso é um dado científico. Temos que considerar a distribuição da força
a capacidade da estabilização da lombar e a pélvica, o que difere, né? O que altera a tolerância às cargas compressivas aí que são repetidas. O sistema osteomuscular em desenvolvimento. Então, se a pessoa é mais jovem, trabalhadores jovens, né, tem essa estrutura músculo-esquelética ainda em processo de desenvolvimento, tá? Então, o trabalhador mais jovem, ele está mais suscetível à lesão. Para a mesma carga, o percentual de esforço relativo tende a ser maior e acelera a fadiga nessas situações, tá? Então a gente não pode aí tratar desiguais como iguais, porque a gente vai estar aumentando o risco. Então nós temos que considerar essas mudanças, né? Então, todo trabalhador designado para o transporte manual e não eventual de cargas deve receber a orientação quanto aos métodos de levantamento, carregamento e deposição de cargas. Então ele tem que ser orientado. E isso impacta no quê? Ora, na condição ambiental e organização do trabalho. Então, o ambiente ele vai aumentar o risco biomecânico. E aí, essa biomecânica ela não vai ser um fator único, isolado, né? Nós precisamos considerar que dentro desse contexto, a gente vai ter, por exemplo, situações de calor excessivo, né? Como é que é o piso onde o trabalhador vai estar atuando? É irregular? O piso é um piso escorregadio? Como é que é o espaço? É reduzido? E a iluminação que incide sobre o posto de trabalho do trabalhador, né? Tudo isso aumenta o custo fisiológico da tarefa. Então, o calor, por exemplo, ele vai aumentar o cansaço muscular e vai reduzir a capacidade da recuperação. A pressa na verdade, o que vai comprometer aí o controle motor fino do trabalhador. Vai fazer com que ele aumente os movimentos bruscos e assimétricos, né? Para conseguir atingir o objetivo. Então, o risco ele vem da interação do homem, da tarefa, do ambiente e também da organização do trabalho. Então, a gente ignorar qualquer um desses itens é fazer uma análise incompleta. E aí nós temos que o capítulo 17.5, levantamento, transporte, carga individual de cargas desta NR não se aplica a levantamento, transporte e movimentação de pessoas. Certo? A melhor proteção, pessoal, é sempre eliminar o esforço, tá? Em ergonomia. Não a gente focar no treinamento do trabalhador. Então, assim como para os trabalhos em altura, o ideal seria a gente conseguir não fazer o trabalho em altura, para ergonomia, trazendo nesse mesmo conceito, eu preciso fazer com que o meu trabalhador não tenha esforço naquela atividade, ou se tiver, que tenha o mínimo possível de esforço, né? Então, essa ideia da NR17, ela segue a hierarquia do controle de risco. Então, o treinamento é importante, mas ele não vai eliminar a carga biomecânica. E aí, o que a gente pode fazer para melhorar isso tudo? Ora, tem carrinho para apoio. É possível colocar dentro da atividade carrinhos para ajudar no transporte. Nós temos talhas para fazer a movimentação de carga. Tem mesa elevatória, é possível? Vamos fazer um orçamento de mesa elevatória. Sistema de roletes, entende? Tudo isso vai reduzir o quê? Diretamente a compressão dos discos intervertebrais, a força muscular que é exigida do trabalhador vai ser reduzida por causa da aplicação dessa medida de controle,
e automaticamente o risco de lesão, né, ele diminui. Então, nós adaptarmos aí o trabalho ao homem é mais eficaz do que adaptar o homem ao trabalho. Tá? Então, o que acontece? Quando essa tecnologia existe e ela não é utilizada, o risco deixa de ser individual e aí passa a ser uma decisão de gestão, que aí é onde a gente cai diretamente no conceito do gerenciamento de riscos ocupacionais, né, IPGR. Beleza, pessoal? Então esse foi o item 17.5, com algumas considerações importantes, e seguimos aí até o nosso próximo conteúdo. Forte abraço a todos. Se gostou, dá um like, compartilha com quem você acha que é importante tomar esses conhecimentos na prática aí no seu dia a dia. Forte abraço e até mais.